Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. E aí, como é que vocês estão? Estamos aí começando o mês de fevereiro. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 1º de fevereiro. E nesse primeiro dia do mês, já vencemos um mês todinho, né? Eu queria que você deixasse aqui no comentário, dissesse para mim, compartilhasse com todos, né? Como que tem sido a sua rotina, né? O que que você tem feito para se manter firme aí no propósito da leitura diária, né? Como é que você faz essa leitura? Você faz de manhã, de tarde, de noite? Faz quando acorda? Faz antes de dormir? Você senta numa mesa? Você abre a sua Bíblia e acompanha? Ou então você ouve enquanto está lavando louça, enquanto faz uma caminhada, enquanto limpa a casa? Conta aí como é que tem sido a sua leitura, o seu acompanhamento dessa leitura, tá? Diz aí pra mim, tá bom? E o ideal também, né, o que eu espero também com esses comentários é que haja um incentivo mútuo, né? Eu percebo que várias pessoas têm acompanhado, mas estão alguns dias atrasados. Isso já aconteceu com você? De repente você pode deixar comentado também. O que que você fez para repor? Ou você está indo atrasado mesmo, sem nenhum problema? Então deixa aí nos comentários, tá bom? Bom, hoje a leitura que nós vamos fazer é de Êxodo capítulo 3 e 4. Leremos também o Salmo 27 e o capítulo 27 de Mateus, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção nessa hora que vamos ler a tua palavra. Clamamos, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito para nos auxiliar, Senhor. Sabemos que somos limitados, ó Pai, e essa leitura, por mais que seja breve, de certa forma até superficial, que pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, nós sejamos transformados a cada dia. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então ao capítulo 3 de Gênesis, lembrando aqui o finalzinho do capítulo 2, em que Deus diz aqui, é escrito que Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Aliança, esse conceito de aliança é muito importante nesses dois capítulos que nós vamos ler hoje, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então vamos à leitura, Êxodo capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar
com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Perdão. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não o deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Bom, nós temos nesse capítulo 3, então, a aparição de Deus a Moisés lá no Monte Horebe. Deus fala com Moisés numa sarça, né, um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia. E o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil é exatamente a sarça em chamas, né? Então tem a ver com este episódio aqui em que Deus fala com Moisés. E Deus, ele se apresenta, ele fala com Moisés, ele pede para que Moisés se aproxime, aliás, para que ele não se aproxime, mas que tirasse as sandálias dos pés, etc e tal. Eles conversam e Deus então fala com ele: olha, vi a aflição do meu povo e eu vou usar você para libertar o meu povo do Egito e levar todo o meu povo para uma terra, para a sua própria terra, a terra lá dos cananeus. Bom, uma coisa que é enfatizada aqui, eu pedi para que se notasse no final do capítulo 2 e aqui também no capítulo 3, é que em vários momentos Deus repete: é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, né? Quando os israelitas ouvissem: eu sou, me enviou a vocês, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles automaticamente entenderiam que é o Deus que fez aliança com seus antepassados, ele era o Deus deles também. Eu sou e continuarei sendo. A construção verbal desse nome, essa palavra hebraica é bem difícil até a tradução, né? Traduzida aqui como eu sou o que sou, né? Mas a ideia de que é o mesmo Deus que foi, ele é e continuará sendo. Quer dizer, é como se fosse um verbo ser quase que atemporal, né? O verbo ser ao mesmo tempo sempre, desde do passado ao futuro. Então, essa imagem de um Deus presente, um Deus que fez uma aliança com esse povo, é que precisa ficar marcada para aquele povo, né? Eles
estavam ali diante de um Deus poderoso que tinha uma aliança com eles. Uma aliança. Esse Deus levaria o povo dele do Egito para Canaã. Tá? E ele fez isso só por causa da aflição, pela opressão que eles estavam sofrendo no Egito? A gente pode supor que não, porque Deus tinha um plano para que aquele povo fosse para sua terra em Canaã, independente de qualquer coisa. Porque a promessa já havia sido dada para Abraão, para Isaac e Jacó. Né? As circunstâncias, por direção, condução de Deus, sem dúvida alguma, eram estas, de que eles estavam sob escravidão. Mas se eles estivessem muito bem no Egito, ainda assim Deus haveria de tirá-los de lá para levar para o Egito. Mas claro que essa imagem de um local de opressão, um local de aflição, e a retirada desse local para uma terra boa, isso é sensacional. Né? E por isso as conexões com o Evangelho também são muito, muito grandes, porque o que Deus faz ao enviar seu Filho ao mundo é nos resgatar de uma condição de escravidão, em que o pecado nos domina, em que o pecado rege a nossa vida, nos oprime, nos torna menos do que nós somos. Né? Então Deus em Cristo vem e nos resgata, nos leva para a vida eterna e passamos a ser, portanto, cidadãos do novo céu e da nova terra, cidadãos do reino de Deus. Tá? Então, aqui a aliança é um conceito muito importante, tá? Especialmente num texto complicado que nós vamos ter aqui agora no capítulo 4. Vamos ler então. Moisés respondeu. Eles ainda estão naquele diálogo. Moisés é alguém relutante, alguém temeroso, alguém que é incrédulo de certa forma. Eles vão perguntar quem é o Senhor, o que eu vou dizer, como é que vai ser, as pessoas vão entender como é que vai ser tudo isso. Moisés se mostrou bem temeroso em tudo isso. Né? Versículo 1 então do capítulo 4. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Ele estava com medo do que as pessoas iam pensar. Quer dizer, a convicção dele estar falando com Deus não era suficiente. Ele estava preocupado com o que as pessoas, os seus concidadãos, iriam pensar. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia da serpente, fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Veja, pegar pela cauda uma serpente, complicado, né? Pegar pelo pescoço ali, pela cabeça, ainda, né, impede ela de te dar uma bicada, mas pegar pela cauda é mais perigoso, né? Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Põe a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. E o Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, antes do versículo 10, deixa eu fazer um comentário aqui, né? Esse primeiro sinal da serpente, né? A serpente que representa um perigo mortal, né? Isso aqui já indica o poder de Deus sobre a vida e a morte, né? Sobre o sofrimento, sobre a vida, sobre a morte.
Esse segundo sinal, com a lepra e a cura, né? Aliás, lepra aqui, a gente não sabe exatamente qual enfermidade seria, poderia ser qualquer doença de pele, esse é um termo bem genérico, né? Não necessariamente a hanseníase, poderia ser qualquer outra, mas o ponto é mostrar aqui que Deus tem o poder sobre as doenças, sobre colocar doenças e tirar doenças. Deus tem poder sobre isso, Ele tem poder sobre a vida e a morte, Ele tem poder sobre as doenças. E o terceiro sinal, que seria com a água do Nilo, em transformá-lo em sangue, né? Também tem a ver com vida e morte, porque o rio Nilo representava a vida, né? Mas eu vejo aqui também uma evidência do poder de Deus sobre a natureza, sobre todo o curso da história, sobre tudo que acontece no mundo, sobre a materialidade do mundo, ele tem domínio sobre tudo isso, né? Então Deus está fazendo aqui, propondo, né, manifestações inequívocas do seu próprio poder. Embora a gente vai ver que os homens do Egito vão, algumas dessas coisas eles vão fazer também, né? Mas vamos lá. Versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vai, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Quer dizer, Moisés é alguém muito relutante. Eu teria desistido. Se fosse Deus, eu já teria desistido. Mas Deus continua firme no propósito de mandar. Ele escolheu Moisés e ele há de usar Moisés independente de Moisés, né? A gente vê como as coisas são no reino de Deus, né? Os mais improváveis, aqueles que não são usados, né, para cumprir, para Deus cumprir a vontade dele. Aqueles que são os menos, vamos dizer assim, os menos prováveis, né? Deus usa, Deus capacita, Deus levanta, Deus usa no seu reino. Então veja, Deus revelou o seu próprio nome, Deus manifestou aqui sinais, evidências claríssimas de poder. Agora ele vai falar da eloquência, Deus fala, não, sou eu que faço a boca, né? Vai, eu vou ser com a sua boca, eu vou ajudar você, eu vou fazer que você fale direito, né? Seja lá o que fosse, ou ele era gago, ou ele era fanho, ou ele, sei lá, tinha qualquer coisa. Deus está falando, eu serei com a sua boca, lhe ensinarei o que você deve falar. Mas aí, no final das contas, Moisés ainda fala, não, envia outro. Quer dizer, o Senhor já eliminou todos os obstáculos. E ainda assim Moisés fala, não, envia outro que o Senhor quiser enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés também, né? E aí o Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Então, assim, não tem desculpa, Moisés não teve jeito. Deus até deu um auxiliar, mas ele não estava eximido da responsabilidade, né? Pois bem, Moisés então vai voltar para o Egito. Ele estava lá em Midian, né, onde ele se casou com Zípora, onde ele teve filhos, e agora
ele vai retornar para o Egito. Versículo 18. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro respondeu: Vá em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então foi lá, conversou com seu sogro, resolveu, né? Nem disse exatamente a missão que ele tinha, né? Deu uma desculpa. Falou: eu preciso ver lá se meus irmãos estão no Egito, ver se ainda vivem, etc. e tal. Eles foram. O Senhor disse a Moisés, versículo 21, Quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Gente, atentos aqui, que vai ser importante daqui a pouco, hein? Nos versículos próximos aí. Israel é meu filho, o meu primogênito. Israel, o povo, Deus está dizendo para ele, olha, o povo que está lá é o meu filho, é o meu primogênito. E eu digo a você, no caso a Faraó, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. Ponto. Gente, por que eu estou dando essas ênfases todas? Por causa desses versículos que estão aqui diante de nós. Versículos 24 até o 26, que são, talvez, os versículos mais difíceis de serem interpretados em todo o Antigo Testamento. É difícil. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou tentar comentar sobre esses versículos. Eu espero que esse vídeo não fique tão longo, mas vamos lá. Lá nos comentários também diga aí se você já em algum dia já fez a leitura em duas partes, porque tem vídeos longos, né? De repente você assiste uma parte de manhã, outra parte de tarde, sei lá. Mas vamos lá, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: Sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue por causa da circuncisão. Dê uma pausa aí e leia de novo se você achar melhor. Esse é um trecho muito complicado, muito difícil de se entender. Tem muitas questões aqui envolvidas. Tem vídeos na internet sobre isso. Não pretendo aqui fazer uma análise exegética muito profunda. Eu vou apenas colocar as minhas conclusões, né? Alguns apontamentos e algumas conclusões minhas, tá? Primeiro, no texto hebraico, no texto em português está dizendo que Moisés estava no caminho, numa estalagem, e o Senhor o encontrou e quis matá-lo. O que o texto em português está dizendo é que o Senhor quis matar Moisés. Ele acabou de conversar com Moisés, de dar uma missão para Moisés, de encaminhar Moisés de volta para o Egito. Por que agora Deus iria querer matar Moisés? Mas tem uma questão. No texto hebraico, não é possível determinar com absoluta certeza que o Senhor encontrou Moisés e quis matar Moisés. Porque o contexto está falando do filho também, né, que é o Gerson, o filho mais velho de Moisés. E o texto hebraico não define que seja Moisés, então pode ser também, tem 50% de chance para os dois lados, de que o Senhor tenha ali encontrado, tenha ido para matar o filho de Moisés. Tá? Então esse é um ponto.
Tá? Se é Moisés ou se é o filho, é uma questão mais complicada aqui da gente definir. O texto em português, da nossa versão aqui, está dizendo: o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Aí vem o versículo 25 que diz que Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. Aqui tem outras complicações. Ela faz a circuncisão de Gerson. Aí a pergunta é, por que Gerson ainda não era circuncidado? E para mim, eis aqui a chave de interpretação dessa passagem. Seja lá se Deus estava tentando matar Moisés ou o filho dele, isso aí é secundário. O ponto aqui é, o filho mais velho, o filho de Moisés, não era circuncidado. E isso era grave. Por que grave? Porque desde Abraão, lá em Gênesis 17, Deus estabeleceu a circuncisão como sinal do quê? Da aliança. Lembra que eu falei? Estou falando desde o começo, finalzinho do capítulo 2, capítulo 3, o nome de Deus sendo colocado, Deus se identificando como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc, etc, etc. Então está aqui um problema grave, um erro crasso de Moisés. Por quê? Porque talvez Moisés nesse momento ainda não tivesse tido a noção exata da aliança de Deus com o seu povo. Porque se ele tivesse tido a noção de quem é o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele teria circuncidado o seu filho. E não circuncidou. E por causa disso, o Senhor, de alguma maneira, né, que a gente não sabe como, se apresenta para matar, seja lá quem for, Moisés ou o filho dele, por causa desse pecado grave. E aí, provavelmente aqui, de alguma forma que a gente não sabe, o texto não está dizendo, Moisés deve ter percebido que o ímpeto de Deus em matá-lo ou para matar seu filho se dava em razão dele não ter circuncidado o seu filho, então ele fala para que Zípora o faça. E ela pega uma pedra afiada, corta o prepúcio do filho e toca os pés de Moisés. Toca aos pés de Moisés. E aqui tem são mistérios, são coisas difíceis da gente entender, né? Ela pega aquela pele do prepúcio com sangue, né, e toca os pés de Moisés. E aqui essa palavra hebraica para pés também a gente não sabe se é os pés literais de Moisés ou se os órgãos genitais de Moisés, não dá para saber. Aqui também fica aqui um pouco complicado, mas o que me parece claro aqui é que o filho, a circuncisão do filho de Moisés é que apazigua, vamos dizer assim, o ímpeto da ira de Deus sobre Moisés. Então, de uma forma complexa, intrincada aqui, parece que há conexões com o Evangelho aqui também. Porque essa questão do primogênito, né, aqui no versículo 23, 22, 23, Deus falando: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Né? Eu tenho um cuidado grande com esse meu filho, eu quero levá-lo para a terra dele. E o plano de Deus futuro de entregar seu filho por Israel. Então, essas conexões aqui são difíceis de se estabelecer, mas eu creio que seja essa linha aí de raciocínio. Tá? Não foi o sacrifício do filho de Moisés que o livrou, mas sim a sua circuncisão, o sinal da aliança. Né? E aí aqui a Zípora diz para ele, né, sem dúvida você é para mim marido de sangue, ou na Almeida Revista Atualizada é esposo sanguinário.
De novo, aqui no versículo 26, o Senhor o deixou. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão, talvez, porque assim, a gente tem que lembrar as coisas, né? Zípora não é israelita, não é parte do povo de Deus. Zípora é midianita. Então, ela não tem nenhuma conexão com o povo de Deus, não tem na sua base teológica nada relacionado à circuncisão. Então, ela pode ter se chocado de saber que esse Deus, o Deus que Moisés professa, é um Deus que exige sangue. Exige sangue para que a sua ira seja aplacada. E nesse caso foi o sangue do filho de Moisés. Era necessário que ele fosse circuncidado. Moisés, ele está ali como representante de Deus, da aliança de Deus com o seu povo, para tirar o povo do Egito, quer dizer, uma missão enorme, e não tinha ainda entendido a importância da circuncisão e o que a circuncisão representa. Então, toda essa cena precisou acontecer. Olha, depois de tudo que eu comentei aqui, desses apontamentos, dessas conclusões, enfim, eu tenho certeza que não ficou tudo absolutamente claro para você, mas também não ficou tudo absolutamente claro para mim. Né? São questões difíceis de se entender, tá bom? Então, tem coisas que a gente não entende, a gente segue e vai aprendendo e vai estudando, e numa nova leitura a gente talvez entenda um pouco melhor, e assim vai, tá bom? Vamos continuar então, versículo 27, já está acabando o capítulo 4. O Senhor disse a Arão, vá encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado, o Senhor Yahvé, né, o Eu Sou, havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Imagina a cena, né? O povo ouvindo e vendo acerca de Deus e os propósitos de Deus em libertá-los. Pois bem, vamos seguir então agora para Salmo 27. Salmo 27. É isso mesmo. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, ao Senhor a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio.
Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Esse Salmo 27 é o tipo de salmo que a gente precisa lembrar de ler em momentos cruciais da nossa vida, né? Em que o medo vem nos abater, em que as circunstâncias adversas se apresentam como muito fortes contra nós. A gente precisa voltar e ler esse salmo e lembrar a nossa própria alma de que a gente não tem do que temer, porque o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa luz, e que nem nada e nem ninguém poderá nos abater, porque o Senhor é conosco. A gente precisa lembrar a nossa alma também com este salmo, que o Senhor é aquilo de mais precioso que nós devemos almejar, que nós devemos desejá-lo mais do que tudo, lembrar da sua presença, da sua beleza, meditar nas coisas dele. Essa coisa da casa do Senhor, do templo do Senhor, tudo isso era muito importante na vida de Davi, precisa ser importante para nós. Estar onde Deus está. E talvez o símbolo, a materialização vamos dizer assim, mais perceptível da presença de Deus no mundo é no culto. É no culto, é onde o povo de Deus está ali presente. Deus está ali. Deus está ali. Claro que Deus está aqui comigo, Deus está aí com você, no horário, no momento que você tiver. Mas o encontro de Deus com o seu povo é o culto ao Senhor. Ali é que o Senhor se manifesta e ordena a sua bênção. E é essa comunhão, esse apego, esse amor a Deus e ao culto a Deus que muitas vezes nos fortalece, nos anima a caminhar e seguir adiante nos momentos difíceis. Então esse é um salmo muito, muito bom, muito legal para a gente lembrar o nosso coração dessas coisas, né? Olha aí, é como se Davi estivesse falando para ele mesmo e para quem está cantando essa canção. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Ok? Muito bem. Vamos agora a Mateus 27. Estamos aí às vésperas de terminarmos o livro de Mateus. Mateus 27. Este é o capítulo que será descrita a morte de Jesus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Até então, Jesus estava sob o poder dos principais sacerdotes, dos religiosos, né? Mas eles decidiram entregar Jesus a Pilatos, que era o governador político, alguém investido de autoridade pelo imperador romano para reger ali a região da Judéia. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, não é arrependimento, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se
e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por esta ocasião da festa, ou por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. E Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo,
se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo, de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até ao 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem o corpo, né? E depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Capítulo 27 de Mateus, então, descreve os momentos anteriores à crucificação, a crucificação em si e todos os eventos que aconteceram após a sua morte. Um capítulo impactante, né? É o Cordeiro de Deus, morto em nosso lugar. Vimos em Êxodo 4 a circuncisão do filho de Moisés e como aquilo aplacou a ira de Deus naquele momento.
E aqui, provavelmente, possivelmente, sobre o próprio Moisés, né? E aqui nós temos não a circuncisão, mas o sacrifício por inteiro de Jesus em favor do seu povo. O Cordeiro de Deus foi entregue à morte na cruz. Dessa maneira humilhante, injusta, por influência dos principais religiosos, o povo declarou sua escolha por um ladrão, por um homem homicida, que já estava preso, e Jesus foi morto nessas condições terríveis. Mas os eventos que aparecem aqui após a morte dele são impressionantes, não é? O véu do santuário se rasgou, essa é a primeira coisa que é dita aqui no versículo 51, se rasgou em duas partes. O véu era uma camada de couro grosso que isolava o santo dos santos do santo lugar no templo. Aquele véu foi rompido, o que tem um significado maravilhoso. Quer dizer, agora, por meio da morte de Cristo, nós temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso a Deus, né? A terra tremeu, né? Houve um terremoto, rochas se partiram, túmulos se abriram, que coisa incrível, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, entraram na cidade. Imagine o rebuliço que tudo isso trouxe naqueles dias, né? E aqui a guarda do túmulo que eles fizeram da melhor forma possível para que não houvesse nenhum engodo, nenhum engano, né, com a sua ressurreição. E, apesar de tudo isso, apesar de toda a tentativa humana de frustrar os planos de Deus, quando os inimigos de Deus pensam que estão vencendo a batalha, Deus, de maneira surpreendente, sobrenatural, revela o seu poder e mostra quem é que manda nas coisas, né? É isso que nós vamos ver na próxima leitura, no capítulo 28. E assim a gente termina a leitura de hoje. Um forte abraço. Vamos, assim, colocar aqui a nossa marcação. 27º dia. Esse vídeo está indo em 1º de fevereiro de 2023 para o YouTube. Forte abraço, até mais, se Deus quiser.